Olá, boa noite. Seja bem-vindo a este programa Basta Crer. Começamos o nosso programa de hoje. Aproveita que acabamos de começar. Se você precisa de um pedido de oração, pode fazer através dos contatos que nós temos aí. Temos o WhatsApp, talvez você está fora de Portugal, não consegue ligar para o nosso número do SOS. Então, mande uma mensagem para nós, não é? Que a nossa equipe vai falar com você. Temos também o número do SOS mais 351 21 1908990 e o número do WhatsApp mais 351 912 895 800. Esse programa ele tem o objetivo de incutir fé no seu coração através da palavra de Deus que é dada pelo apóstolo Jorge Tadeu, não é? Daqui a pouco teremos o apóstolo aqui neste programa conosco e que irá então ensinar a palavra de Deus e também orar por todos os pedidos de oração. Se você também tem um testemunho para contar para nós, né, umas boas notícias do que Deus fez na sua vida, pode enviar para a gente através dos mesmos contatos, ligando ou uma mensagem de texto para o nosso número do SOS. E claro, se precisar também de outra coisa, outra ajuda, ou quem sabe encontrar uma igreja Maná mais próxima, através dos mesmos contatos, a nossa equipe vai te ajudar. Agora, então, convido você a estar atento no que o apóstolo Jorge Tadeu tem para nos dizer hoje mesmo. Então nós vamos estudar mais uma vez os atributos que movem Deus. Eu vou falar com base neste livro. Esta é a segunda mensagem que eu falo sobre este tema. E o que eu quero dizer com este título é o seguinte: há coisas que nós podemos fazer que mexem no coração de Deus, fazem com que Ele se mova a nosso favor. E, portanto, eu acho que todos nós queremos saber o que é, não é? Então, neste livro eu explico que, entre outras coisas, é sermos fiéis, fidelidade. Fidelidade mexe com Deus, ser fiel a Deus é para Ele muito importante, ser fiel. Depois é confiança, ter confiança em Deus, que é diferente de ter confiança em homens, em sistemas políticos e económicos, é ter confiança em Deus. Depois, e é diferente de ter fé. Outro atributo que agrada imenso a Deus é a honra. Sermos pessoas de honra e principalmente de honrarmos a Deus. Da nossa vida servir para trazer honra para Ele, de nós sermos um ícone que traz prestígio, dignidade para o nome de Deus. Mas também honra é quando nós também honramos a Deus, desta ou daquela forma. Gratidão é também um atributo muito importante para Deus. Temos um espírito de gratidão. Não é uma pessoa que é ingrata, quando é ajudada, depois já não liga nenhuma. Não, nós devemos ter um espírito de gratidão a Deus, principalmente, quando Deus nos ajuda em coisas grandes ou coisas pequenas. E depois, outro atributo para Deus muito importante é fé. A Bíblia até diz que sem fé ninguém pode agradar a Deus. E nesta matéria há muita gente que não sabe bem o que é fé, pensa que fé é uma coisa que não é. Fé não é uma mesinha, um faz de conta, um ritual. Não. Fé não é também ver para crer. Na verdade, quando sabemos que é fé, isto nem faz sentido. Fé é uma força, assim, vamos dizer,
comparar à eletricidade. A eletricidade é uma força. Não se vê, mas quando aplicado a certos instrumentos, gera coisas positivas. Você liga uma torradeira à eletricidade e torra o pão. Você liga um motor elétrico e ele aciona. Você liga uma televisão ao cabo elétrico e vê imagens, programas de televisão, etc. Mas você não vê eletricidade. E fé, vamos dizer que é uma coisa que não se vê, mas que existe e que vai buscar coisas físicas, materiais, aos armazéns de Deus. É isso. Porque Jesus, quando morreu na cruz, ele não só cravou na cruz os nossos problemas, mas também pagou com o sangue de Deus, pagou o quê? Tudo aquilo que você precisa. Saúde, vitória, prosperidade, sucesso, alegria, etc. Ele pagou. Então, fé vai buscar aquilo que já existe. Diz lá a Bíblia em Efésios: bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, já abençoou, com toda a sorte de bênçãos, estão no mundo do Espírito, nos armazéns de Deus. Então, fé é isso que é fé. Bem, outra coisa que eu acho que é importante falar é o seguinte: muitas vezes as pessoas pensam assim, se lá fora parar esta situação do Covid-19, então eu vou melhorar, o meu negócio vai melhorar, a minha vida vai melhorar. Ou as pessoas pensam também assim, bem, se o país tiver economia a prosperar, eu também vou prosperar. Mas se o país estiver em recessão, em queda, etc., bem, paciência, eu também vou passar por essa situação. Não, isso não é verdade. Isso é um engano. O que eu quero ensinar é o seguinte: o que se passa lá fora pode não ter nada a ver consigo, pode não afetar a sua vida. Você tem que aprender como é que se faz, é andar com Deus. Quem anda com Deus não depende dos agentes externos. Na verdade, muitos portugueses, só para dar um exemplo, os portugueses, que eu sou português, nós vivemos sei quantas centenas de anos em território da África, onde existe petróleo, o peixe de tudo e mais alguma coisa, terrenos pagados para agricultura, minérios de toda a sorte, diamantes, e nunca fomos prósperos. E continuamos pobres. Porquê? Porque a riqueza debaixo dos pés não significa nada. Se a pessoa é pobre aqui no coração, lá fora pode haver riqueza, mas ele não vai beneficiar nada. E ao contrário, é o seguinte: se uma pessoa for rica aqui dentro, um espírito como deve ser, ele mesmo num país pobre, ele vai prosperar. Portanto, o que determina sucesso não é o que se passa lá fora, mas é o que se passa aqui dentro. Principalmente se você entender que os seus pensamentos podem trazer sucesso ou fracasso. Se você pensar errado, você vai falar errado e agir errado, pensando que está certo. Pois não tem sucesso, tem fracasso. Mas se você souber os segredos de Deus, souber as coisas de Deus e mudar os pensamentos seus, que estão, por exemplo, de acordo com a política, com os agentes económicos, com a sociedade, trocar todos esses pensamentos pelos pensamentos de Deus, você fica aqui dentro com a capacidade para prosperar cá fora. A ver? Porque você vai agir, acaba por fazer as coisas como Deus faria se estivesse na sua posição. E Deus vence sempre. Independentemente se lá fora está mal ou está bem. Está a ver? Então é muito importante saber isso. Agora, é evidente
que quem tem que mudar somos nós. Porque é muito difícil. Porque nós temos a mania, eu já sei, eu é que sei, eu é que moro aqui, eu é que sei como é que é. Mas não sabe nada. Está a ver? Depois há sempre aquelas pessoas que são sempre contra os outros que são prósperos. Sempre é contra porque ele assim é assado. Mas se calhar o outro que é próspero sabe isto que eu estou a dizer e você não sabe. Então nós temos de mudar. Temos de mudar para podermos obter sucesso. Agora, quais são os outros atributos que agradam a Deus? É, por exemplo, você pôr Ele em primeiro lugar. Você vir à igreja. É importante você vir à igreja. Não dizer assim, Deus está em todo lugar. Por acaso não está. Mas Ele não é nosso empregado. Para vir limpar a louça, arrumar o quarto, Ele é o Senhor dos Senhores. Eu é que tenho que ir à casa dele, nem que não fosse apenas para o honrar, para prestar homenagem. Está a ver? Então sim, isso agrada a Deus. Então como que Ele se levanta e diz aos anjos, olha, vai lá ajudar aquela gente, vai lá ver o que é que ele precisa. Está a ver? Estamos a falar de quê? Atributos que movem Deus. Isto move Deus. Você aparece na casa de Deus e Ele diz, olha, Ele está na minha casa, vai lá ver o que é que ele precisa. Há muita gente, mesmo, muita mesmo, que só pelo facto de vir à igreja e cantar um hino ou dois de louvor, de dignificar o nome de Deus, fica curado ali no lugar. Porque é algo que Deus se agrada. Então, vir à igreja. Procure a igreja, mas não mais perto de si. Se não há nenhuma, faça do nosso canal a sua igreja. Ouça a palavra, participe. Agora, há pessoas que pensam assim, bem, eu não posso ir à igreja porque a minha família é católica e eles vão ficar ofendidos. Está a ver? Esse é o problema que eu tenho. Então, mas ouça lá, a sua família vai-lhe pagar as contas? Não estou a ver. A sua família vai pagar a renda da casa? A sua família vai pôr pão, comida no seu prato? Não vai. Então, para que é que você está tão preocupado com a família? E agora veja como é que Deus pensa. Pois, Deus pensa assim, diz aqui, todo aquele, disse Jesus em Mateus 10, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei. Ou seja, eu digo que ele é meu. Mas aquele que me negar, que ele disser, não, eu não sou, não, eu não vou à igreja, não, isso é só e tal, pá. Eu também vou negar, não, ele não é meu. E a pessoa fica sem proteção dos demónios. Essa que é essa. Depois diz também, não penseis, disse Jesus, que vim trazer paz à terra. Essa conversa do Papa está a pedir paz, não ata nem desata, Deus não está nem aí. Ele diz o contrário, eu vim para trazer espada. Foi Jesus que disse, eu não vim trazer paz, vim trazer espada, separação. Palavra de Jesus, não? Separação de quê? Entre quem anda com ele e quem não quer nada com ele. De quem anda com ele e aqueles que se envergonham de dizer que são de Jesus. E Jesus disse mais, disse, eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, filha contra a mãe, nora contra a sogra. E assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Uau! Forte. Ou seja, os nossos inimigos, quando nós entregamos a vida a Jesus, começamos a ir à igreja a honrar a Deus, é estar lá em casa. Porque há de haver sempre quem gosta de Deus e quem não gosta de Deus. Quem acha que Deus só está naquela igreja, que por acaso não está, a ver? E que não está na outra, porque eles dizem que é uma seita. Já o apóstolo Paulo dizia, andava a perseguir as igrejas verdadeiras e dizia, isto é uma seita. E Jesus apareceu-lhe, ele caiu debaixo do poder de Deus e Jesus lhe disse, porquê é que tu me persegues? E o apóstolo, na altura era Saulo, perguntou, mas quem és tu? Eu sou o Senhor. E esta gente é o meu povo. Eu não sou seita, não. Está a ver? Porque a pessoa tem a mania, eu sei tudo.
E eu sou católico, a mim ninguém me vira. Siga Deus à minha maneira. Mas, sei lá, você sabe por acaso que Deus é absolutamente contra a idolatria e que vai mesmo para o inferno? Está escrito desde sei lá quando até quando. Mas a pessoa acha que eu é que sei. Portanto, isso não vai dar certo. Você tem que se voltar para Deus e ver o que é que Deus pensa, como é que Deus fala, o que é que Ele gosta, o que é que Ele não gosta. Aí, Deus vai ficar do seu lado. Aí, você tem a sua vida com sucesso, porque Deus vai estar do seu lado. Então, não esteja à espera que a sua família fique do seu lado quando você gosta de Deus. Jesus diz mais, quem ama, ainda é Mateus 10, 37, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Palavras de Jesus. É forte, não é? Quem ama mais o pai ou a mãe do que a mim, não é digno. Quem ama mais o filho ou a filha do que a mim, não é digno de mim. Está a ver? Mas se eu puser o meu amor, em primeiro lugar, em Deus, Ele é meu amigo. Se eu for atacado, Ele me protege. Se eu fizer o que Ele disser, eu ainda por cima sou abençoado. É disto que estamos a falar. Então, nunca se envergonhe de vir à casa de Deus por causa da opinião da família ou dos colegas, seja o que for. É preferível você ofender essa gente do que ofender a Deus. Porque se ofender a Deus é logo o grande chefe, não é? Então, o que é que move Deus? É eu não me deixar influenciar por essas pessoas. Eu não me mover com aquilo que eles falam pelo facto de eu ler a Bíblia, de ir à igreja. Não, quero lá saber. Eu preferia que eles gostassem de Deus, mas estão a gozar, deixa-os para lá. Está a ver? É isso que é importante. Ora, hoje, vamos falar do capítulo 2, que diz que um dos atributos de que Deus se agrada é confiança. Confiança, um exemplo que eu gosto de dar é um bebê está ao colo do pai e da mãe. E em termos de proporção, ele é tão pequenino e está tão acima do chão que para nós seria o equivalente a, sei lá, estamos aí no 5º andar ou 10º andar, numa varanda a olhar para baixo. Teríamos medo, não é? Mas a criança não, sente-se segura, tem confiança. Mesmo quando nós brincamos e fomos assim, assado, ele não se assusta, ele tem confiança. É isso que Deus quer que a gente também tenha, confiança em Deus. Porque há muita gente que tem confiança no sistema do partido político, no sistema político, naquilo que eles chamam da democracia. Qual democracia? A ver, ainda hoje vi um documentário muito interessante acerca de um escritor espanhol que dizia que nós estamos na Europa hoje a viver, a entrar num caminho igualzinho ao da Alemanha, acho que é em 1936, a quando Hitler começou a usar-se de circunstâncias para levar o povo por um caminho que era acreditar que somos uma raça especial e os judeus são como bichos, é para os matar. E usamos disto, aquilo, daquilo outro para hipnotizar o povo, para os obrigar a pensar desta aquela maneira, controlando a mídia por aí fora e por aí fora. Eu achei muito interessante. Eu até quero ver se arranjo o livro dele. Porque as pessoas passam a ter confiança no lugar onde não deviam ter confiança. Deviam ter confiança em Deus. Em Deus, naquilo que Deus diz. Tem aqui umas passagens bíblicas muito interessantes no livro, que diz assim em Jeremias: bendito o homem cuja confiança está no Senhor. Eu posso gostar de alguém, posso acreditar que ele faz o melhor, até posso acreditar que ele está nesta ou naquela área, nesta ou naquela ocasião, a fazer um bom trabalho, mas confiança, espera aí, tem calma, em Deus eu confio. A ver?
uma pessoa que confia em Deus será como uma árvore plantada junto às águas. E as raízes apanham a água e ela prospera. E dá o fruto na sua estação própria. Os que confiam no Senhor. 1 João 5 diz, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se nos ouve, sabemos que temos, nos vai dar aquilo que Ele promete. É uma confiança. Eu sei disso. Está a ver? Tenho confiança. Um outro exemplo que é tremendo, tem aqui um exemplo, para mim é muito importante, eu até sublinhei aqui, que é o seu. O Daniel, do Velho Testamento, foi um jovem que desde a sua infância sempre andava com Deus e, portanto, Deus era amigo dele. E por isso ele andava com Deus e Deus o foi engrandecendo, e até que ele chegou ao topo da sua carreira, em que ele era um dos 3 príncipes que governava os países todos do rei Dario. Um império absolutamente monstruoso. E os colegas estavam com inveja. Então arranjaram maneira de acusar o Daniel, com artimanhas, para que ele fosse colocado num buraco cheio de leões. E a coisa era o seguinte, que eles conseguiram que o rei, sem se aperceber, portanto, documento que ele tinha que assinar, se não mais um, assinar-se um documento que dizia assim, a partir de agora, quem pedir ajuda a Deus vai ter que ser lançado na cova dos leões. Só pode pedir ajuda ao rei Dario. Ora, o David não se acobardou, não se escondeu, não se calou, não se intimidou, não se envergonhou de Deus. Abriu as janelas e não louvava mais a Deus e orava a Deus para que toda a gente soubesse que ele não se dobra. E claro, como a lei era aquela, foi lançado para o buraco, a cova dos leões. Mas ele confiava em Deus. Ele não estava nada, vamos dizer assim, preocupado, seria o que Deus quisesse. O que é que Deus fez? Fez com que os leões não o comessem, nem lhe tocassem. E claro, o rei, que por acaso gostava muito dele, quando soube da maldade que lhe tinham feito, foi logo, Dario, será que o teu Deus te conseguiu livrar? Dario, Daniel, será que o teu Deus te conseguiu livrar? O rei estava muito triste, por um lado, e chateado com quem fez isso. Rei, não te preocupes, Deus é meu amigo, está comigo todos os dias da minha vida, estou aqui em paz e serena. Então o rei tirou o Daniel da cova de leões e sabe o que é que ele fez? Pôs os maus, os malandros lá dentro, que mal eles começaram a descer, e ele e a sua família foi toda comida pelos leões. Este porque Daniel confiava em Deus. Está a ver o que é o poder da confiança? Pois temos muitos outros exemplos da Bíblia. A ver? Muitos exemplos da Bíblia, pessoas que confiavam em Deus. O Abraão. O Abraão foi um homem que, segundo a Bíblia diz, confiou em Deus. Então, Deus andava à procura de alguém que quisesse confiar em Deus para fazer dele uma coisa gigante, para fazer dele uma família nova escolhida para governar o mundo todo. Então encontrou isso no Abraão. Falou-lhe e disse, sai da tua casa, da tua parentela, anda comigo para onde eu te mandar ir. E ele decidiu, eu vou andar com Deus. Isso é uma ofensa, a família ficou toda chateada, porque seguiam deuses falsos. E então tu vais para um lugar onde não sabes para onde vais, estás aqui um negócio seguro, a família é próspera, tu vais para o incerto,
vais começar tudo de novo, não faz sentido. Não, eu vou seguir a Deus. E depois, Deus o fez prosperar. Ele era mega próspero, mas não tinha filhos. Depois de muitas coisas, lá ele fez o que Deus mandou fazer e ele teve o seu primeiro filho e ele ficou mega alegre. Pode imaginar. Ele já tinha 100 anos, a mulher tinha 80, Deus rejuvenesceu a mulher, de tal maneira que até o rei queria levá-la para a cama, quer dizer, porque ela ficou mesmo uma mulher nova. Mas a história é a seguinte, que o jovem cresceu, o filho dele cresceu, o Abraão estava muito contente, mas Deus um dia apareceu-lhe outra vez e disse: agora, Abraão, vais levar o teu filho para o sacrificares lá num certo sítio. Uau! Então Deus dá-me um filho, agora pede-me o filho para eu matar? Fazer um sacrifício? Se fosse muito crente que eu cá sei, dizia logo: não, isso eu não vou fazer, não, porque isto, aquilo, aquilo outro. Mas ele confiava em Deus. Tremendo isto. Ele confiava no seguinte sentido: há alguma coisa que eu não sei, mas que Deus sabe, e Deus é meu amigo. Deus não me pede nada para me prejudicar, eu confio nele. Está a ver o que é confiar em Deus? É isto. Então, ele levou o filho. Levou o filho, e quando estava já preparado para matar o seu filho, com os procedimentos naturais que é necessário fazer, Deus apareceu, gritou e disse: não, já não preciso sacrificar o teu filho, porque eu vi que tu confias em mim. Confias em mim. E porque tu estás disposto a dar o teu filho, eu também estou disposto, disse Deus, a dar o meu filho por vocês todos. Uau! Então, houve essa troca. Então, o Abraão passou a ser o pai de todos os crentes. Vai estar sempre ao lado de Deus, com a pessoa mais importante de Deus, Pai Abraão, porque ele confiou em Deus. Confiar em Deus, então, também pode dizer que eu sei que Deus, sempre que me pede alguma coisa, é para o meu bem. Deus não quer nada para o meu mal. É isso. Então, a minha recomendação é o quê? Seja você também uma pessoa que vai à igreja para honrar a Deus. Que seja fiel nessa igreja onde você vai. Não se envergonhe de ser de Deus. Deixe lá a família que goze lá em paz, que eles não lhe vão pagar coisa nenhuma, eles não são nada. Quem sabe um dia se vão converter. Confie em Deus. E vai ver como Deus passa a ser seu amigo. Vai protegê-lo e vai abençoá-lo. E agora vou perguntar aqui à Mariette qual seria uma boa música para cantarmos acerca deste tema. Não servirei a outros deuses. As mãos levanto. As mãos levantas? Ok, pode ser. As mãos levanto para o meu Rei, ao grande eu sou, a quem eu canto. Tu és aquele que reinas no meu ser. Não servirei a outros deuses, nem qualquer outra
sacrifício. Bem, vamos agora falar do Deus que faz milagres na nossa vida. Quem sabe você é uma pessoa que escreveu, telefonou, que está debaixo de uma grande aflição, uma doença que até o médico diz que não tem cura, e está desesperado e diz: será que Deus me pode ajudar? Ou é uma pessoa que está com uma situação económica desesperada, não sabe o que mais há de fazer, ou qualquer outra situação. Será que Deus existe? Será que Deus gosta de mim, me conhece? Claro que sim. Há uma música que diz: segura na mão de Deus, se as ondas do mar da vida. Como é que é a música? Se as águas do mar da vida quiserem te afogar. Se as ondas, como é que é? As águas Se as ondas do mar da vida quiserem. se afogar. Às vezes é isso que as pessoas sentem, não é? Parece que estão numa tempestade e o barco está a afundar-se. Vêm ondas de toda a parte para o afogar e matar. Mas segura na mão de Deus, porque Ele te vai levantar, Ele te vai ajudar. Era o que estava a acontecer com Pedro, quando ele saiu do barco, uma grande tempestade. E quando ele saiu do barco, estava a olhar para Jesus. Não estava a olhar para o temporal, não. Estava a olhar para Jesus. Enquanto ele olhou para Jesus, ele conseguiu andar por cima do mar. Quando deu ouvidos ao problema, à doença, começou a olhar para baixo, para o temporal, começou a afundar-se. E aí Jesus foi, deu-lhe a mão, levantou e disse ao homem de pôr o café, porque duvidaste. É disso que se trata esta música. Vamos lá ouvir. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas na caminhada, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, chega adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, chega adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, chega adiante e não olhes para trás.
Mais um pouco eu já vou orar por si, mas quero contar um testemunho que lhe vai dar ainda mais força. É a situação de uma pessoa que foi curada de uma infecção pulmonar muito terrível. Diz a pessoa assim: durante algumas semanas comecei a ter dores fortes no peito e nas costas. Até que cheguei a ter dificuldade em respirar. Foi piorando até que ficou com dificuldade em respirar. Pensei, bem, é melhor ir ao médico, devo estar com uma infecção nos pulmões. Até que as dores foram tão grandes que teve mesmo que ir. E o médico confirmou, lá fez as análises, não sei lá o que mais, né? Você tem uma infecção pulmonar grave. Ora, eu já era uma pessoa crente da igreja, e então o que é que eu fiz? Fui buscar o livro de Cura Divina, que é este aqui, e comecei a ler, está aqui, para ganhar fé. Está a ver? A pessoa vai à igreja e aprende como é que se faz. Foi o que ela fez. Para ter fé para a área da saúde, ela começa a ler o livro, diz qual é a vontade de Deus, diz qual é a oração que se faz, a oração da fé, que eu já vou fazer consigo, diz que temos que remover os obstáculos. Então, mas a pessoa vai à igreja e ainda tem obstáculos que a serem removidos. Sim, imagina que a pessoa não perdoa, ou que anda com as pessoas erradas, ou que não põe Deus em primeiro lugar porque acha que tem mal nenhum andar com familiares que gozam a Deus. Isso tem que ser mudado para Deus ouvir. Bem, então, ela orou, fez a oração da fé, e conforme a gente ensina, depois de orar, ela acreditou estar curada. Só que, enquanto a pessoa ora e espera pela manifestação final da cura, é como a semente, semeou e tem que ter tempo para a semente produzir frutos. Tudo funciona com base em sementes. E então, nesse período é quando o diabo gosta de atacar. E foi o que aconteceu. A pessoa diz que foi difícil, porque a certa altura, parece não, ainda ficou pior. Ainda ficou pior. Eu ensino num livro, escreve onde é que está, fazer depois de orar. Acreditar que está curado. Mas é quando também o diabo gosta de afligir maiores danos, para dar a impressão à pessoa que isto não resulta. Mas a pessoa sabia disso, continua em frente, louvando a Deus. Fácil? Não, foi difícil. Até que as coisas começaram a mudar gradualmente. Também ensino que cura divina não é instantânea, é progressivo. O próprio Jesus disse não, quando ele orou, nem sempre as pessoas ficaram curadas instantaneamente. Bem, então, finalmente, depois dela sentir que estava melhor, foi ao médico fazer testes outra vez. E não é que deram os pulmões absolutamente limpos, já não tinha vestígios nenhum de todo o mal que estava lá antes, não havia sequelas, não havia marca nenhuma. Porquê? Quando Deus cura, cura mesmo. Então, é isso que Deus quer e vai fazer na sua vida. Então agora eu vou orar consigo. Você vai estender o seu braço sobre mim e de preferência coloque a mão no ecrã. Eu sei que há pessoas que vão trazer lenços, roupas de alguém por quem você está a pedir ajuda a Deus, para depois levar esse lenço ungido para a casa de alguém ou ao hospital. Então faça esta oração comigo. Ó Deus, eu acredito que tu morreste lá na cruz e pagaste pelos meus pecados e pelas minhas dores e enfermidades. Senhor Jesus, eu faço a oração da fé e recebo agora a minha cura, recebo agora o meu milagre. Senhor Jesus, eu acredito que a partir de agora o teu poder, a semente de cura divina, está a operar na minha vida. Amém e amém. Agora o que é que se faz?
Até tenho um livro que eu gostava muito que você estudasse. Fazer depois de orar. É o que esta senhora fez. Primeiro, acreditar que está curado. A semente está a crescer dia e noite. Segundo, louva a Deus porque está curado. E depois, não se admire se o diabo, porque é o diabo, fizer com que as coisas fiquem piores. E tenha fé. Somente creia. É o que a gente vai cantar. Somente crê que está curado. Vá em frente. Não desista. Somente crer, somente crer, tudo é possível para quem crê. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Agora ouça bem. Procure a igreja Maná mais perto de si se ainda não vai à igreja. Seja firme, seja forte. Sirva a Deus. Ande com Deus. E vai ver que tudo vai mudar para melhor. Agora você diz, eu não sei se estou salvo. Então baixa a sua cabeça agora mesmo. Faça esta oração comigo. Ó Deus, eu acredito que Jesus morreu, derramou o seu sangue para pagar pelos meus pecados, que eu admito. Perdoa-me, Senhor. E agora, Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Amém e amém. A Bíblia diz que todos quantos o receberem são feitos filhos de Deus. E é isso que acontece. Então, a partir de agora, andar com Deus. E seja forte, seja firme, porque o Senhor é teu amigo. Ser firme, ser forte, pois o teu Deus está contigo. Ser forte, pois o teu Deus está contigo. Eu não tenho medo, nem vou desfalecer, porque eu ando no caminho da vitória e fé. Vem também caminhar, pois o meu Deus. Aqui estou eu de volta com vocês e agora vamos ficar com um testemunho. E hoje estamos na Igreja da Marinha Grande e eu estou com a Fátima, que vem-nos contar um testemunho, não é? sim, de evangelização. Então eu tinha 2 livros de cura divina para dar a 2 colegas, dei a uma e à outra não dei porque não tinha ainda conseguido falar de Jesus e não quis dar sem falar primeiro. Só que ela viu o primeiro livro e veio-me pedir se eu não lhe arranjava um livro. Eu dei. Viu você dar à outra colega, não é? Sim, exato. Então eu dei-lhe o livro, ela levou e depois, passado uma semana, falou comigo e disse-me, olha, eu não passei ainda da primeira página porque a minha mãe agarrou o livro, já o leu 3 ou 4 vezes e a senhora tem mais de 80 anos, ela tinha tido Covid, tinha ficado sem andar, tinha perdido o andar, tinha uma dor num braço muito forte e a dor no braço desapareceu. Entretanto, ela já anda, só de mão dada, e a filha estava abismada e pediu-me se eu lhe arranjava outro livro para ela conseguir ler. Então, através deste testemunho, conseguimos ver que, através dos livros, dá para transformar vidas, não é? A palavra de Deus que estão nesses livros. Sem dúvida, é um evangelista que nunca se cansa, não é? E você tem alguma mensagem, alguma exortação que queira dar às pessoas que estejam a assistir? Nunca nos devemos cansar de evangelizar, mesmo às vezes quando nós pensamos, como eu pensei, que não vou dar este livro porque eu não falei de Jesus, o livro muitas vezes faz aquilo que nós não conseguimos fazer e chega a uma hora qualquer que nós muitas vezes não conseguimos chegar, o livro chega lá. Até porque você não estava com intenções de evangelizar a mãe da senhora, não é? Era a sua colega, mas acabou por ajudar também a mãe dela, não é? Exato, exatamente. Muito obrigada. E outra forma de mudarmos vidas, não é? Através do grupo familiar. Esse grande projeto que nós temos, os grupos familiares, são reuniões no meio da semana com o objetivo de não só ensinar a palavra de Deus, mas também ganharmos cada vez mais almas para Jesus e abrirmos cada vez mais igrejas através dos grupos familiares. Então veja esse spot caso você tenha um interesse de dar a sua casa para um grupo familiar. Gostava de ter um grupo familiar em sua casa? Onde quer que você esteja, poderá ter um.
O grupo familiar é uma reunião a meio da semana onde ensinamos os rudimentos do cristianismo. Pode ser dado em casa de um membro da igreja ou à distância via online. Você está longe e não tem uma igreja maná perto de si? Dê a sua casa para um grupo familiar online. Consulte o site bastacrer.com, clique aqui, preencha o formulário e envie. O grupo familiar é um ponto de luz em cada casa. Você ama a Deus e o próximo? Dê a sua casa para um grupo familiar. Deus vai abençoar a sua casa e toda a sua família. Então, realmente dê a sua casa para um grupo familiar. Se você precisar de ajuda, tiver dúvidas, pode entrar em contato conosco, mais 351 21 190 8990 ou através do WhatsApp, mais 351 912 895 800. Ligue para nós, mande uma mensagem que a nossa equipe vai te ajudar. Agora, para você que gosta de um bom filme e uma boa série, nós temos o Cine Curiacos, uma plataforma justamente com esses conteúdos para vocês que nos acompanham. Vamos ver. Gosta de um bom filme? O Cine Curiacos foi feito a pensar em si. Um canal com filmes evangélicos 24 horas por dia para que esteja conectado com Deus. Aceda a curiacos.com, clique em Cine Curiacos e desfrute de uma grande variedade de filmes para si e para a sua família. Cine Curiacos. Igreja Online. Você já ouviu falar na Igreja Online? A Igreja Online foi feita para aquelas pessoas que estão longe de uma igreja maná física, por vezes estão num bairro, numa cidade, ou até, quem sabe, num país onde ainda não temos igreja maná física. Então, para isso, nós temos a Igreja Online, a sua igreja sem fronteiras, não é? Através dessa plataforma incrível, você consegue não só assistir às reuniões, como se fosse uma igreja mesmo, mas também fazer o seu pedido de oração, receber um acompanhamento pastoral, se assim você desejar, e claro, tem ali programação específica para você que acompanha a Igreja Online. Agora, chega de conversa e vamos ver o spot que explica direitinho como é que funciona o site da Igreja Online. Vamos lá. A Igreja Online foi criada com o objetivo de ajudar todos os que moram longe de uma igreja maná, mas querem receber a palavra, unção e fazer parte dessa família que já alcança todos os continentes. Nesta plataforma digital, você vai encontrar programação em português, espanhol, inglês, francês, russo e eslovaco. À vossa disposição, temos reuniões semanais, grupo familiar, comunhão com Deus, lutar até vencer, estudos bíblicos e outros conteúdos que ajudam a criar e manter fortes raízes em Cristo. Serviços de chat, marcação de consulta pastoral, pedidos de oração. São ferramentas que você pode usar para receber ajuda, informações e o apoio que necessita. Você mora longe, ama a Deus e quer conhecê-lo melhor e levar outras pessoas a Jesus? A distância não é impedimento. Fale conosco. Juntos conseguimos chegar mais longe. Igreja Online. A sua igreja sem fronteiras. Então acesse agora mesmo o site da Igreja Online, www.igreja-online,
www.igreja-online.tv. Acho que é isso. Agora eu me confundi, mas sim, é isso. Entra no site da Igreja Online e aproveite e partilhe também com seus amigos, familiares, pessoas que você conhece, que seria muito bom usufruir, não é? Desta ferramenta que nós temos. E agora, para quem gosta de boa música, para quem gosta de dançar ou quem sabe relaxar ao som de uma boa música, saiba que nós temos a Curiacos Music, uma produtora musical com diversas bandas e vários estilos musicais. Você conhece o site da Curiacos Music? Se não conhece, vamos ver esse spot. A Curiacos Music tem um site para ti, com as músicas que mais gostas. Vem conhecer os artistas e aprender a cantar e tocar as suas letras e cifras. Convida os teus amigos para ouvir os teus álbuns preferidos em curiacosmusic.com, a tua música. E caso você nos acompanhe, necessite de ajuda em alguma área, gostaria de falar com um pastor, nós temos os números que estão sempre disponíveis para que você possa falar com um dos nossos pastores. Temos o número do SOS e também o WhatsApp. Vamos ver. Precisa de ajuda? Saiba que temos para si um serviço gratuito, onde pastores irão ajudá-lo e acompanhá-lo até ter os seus problemas resolvidos. Ligue para nós através do número +351 21 190 89 90. Ou envie mensagem por WhatsApp ou Telegram para o +351 912 895 800. Deus pode e Deus quer ajudá-lo. Para mais informações, consulte bastacrer.com. E se você quiser receber um acompanhamento, que é uma ajuda extra, né, podemos dizer, nós temos disponível para você a consulta pastoral, que é semelhante a uma consulta médica em que um dos nossos pastores que são treinados irá falar com você, irá ouvir a sua situação, o seu problema, irá te ajudar a encontrar a solução para esta situação ou para este problema, não com o acho dele, dando os conselhos dele, mas antes com a palavra de Deus, com a Bíblia. Então, se você quiser marcar a sua consulta pastoral, vamos ver nesse spot como você pode fazer. Saiba que temos para si um serviço gratuito onde pastores treinados irão, à semelhança de uma consulta médica, ajudá-lo e acompanhá-lo até ter os seus problemas resolvidos. Consulta Pastoral. A mudança para a sua vida. Viram que é lá no site da Igreja Online, né? Clica lá, consulta pastoral, marca a sua consulta. Se houver dúvidas, não tem problema, ligue para nós, +351 21 190 8990. Agora, então, vamos ficar com um videoclipe? Pode ser um momento musical? Vamos lá. The
E assim chegamos ao fim do programa de hoje. Tchau, tchau! Diz a palavra de Deus, livrar da tentação da carne não traz condenação. Vivo no Espírito de Deus e para o Espírito de Deus não há acusação. A solução é Mateus 6,33. 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 Fica colado em Filipenses 4,19, praticando Malaquias 3,10 e praticando Lucas 6,38. Mateus 6,33. A solução é 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 Mateus 6,33. Diz a palavra de Deus, livrar da tentação da carne não traz condenação. Vivo no Espírito de Deus e para o Espírito de Deus não há acusação. A solução é Mateus 6,33. 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 Fica colado em Filipenses 4,19, praticando Malaquias 3,10 e praticando Lucas 6,38. Mateus 6,33. A solução é 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 Mateus 6,33.